Boa noite a todos, boa tarde, né? Já que a gente tem bastante luz ainda em Madrid. Eu sou Ana Benfica, muita gente aqui pode me conhecer como Nana Benfica. Sou empresária, conhecida por alguns como empresária, sou um dos tripés da Tribo do Amor e sou professora de yoga, para quem não sabe. E é com esse chapéu que hoje eu estou aqui com vocês para falar sobre atenção plena na alimentação. Bom, queria começar trazendo um verso de uma música dos Titãs. Comida é água, bebida é pasto. Vocês lembram disso, dessa música? Lembram? Em outro verso dessa mesma música, ele fala que desejo é diferente de necessidade, que é diferente de vontade. Alguém sabe aqui a diferença entre esses três? Eu vou dar um exemplo. Essa semana eu saí de casa e eu tinha que fazer umas coisas na rua, e tem uma frutaria embaixo da minha casa. E quando eu desci, tinha uma cesta de cereja. Imediatamente a minha boca encheu de água. Alguém aqui sabe dizer o que é isso entre essas três coisas? Desejo. Necessidade, eu vou dar um exemplo agora aqui. Esqueci minha água. Mari, você pode alcançar minha água aqui embaixo, por favor? Obrigada. Está um calor do cão. E a Espanha Fácil presenteou a gente com essa aguinha aqui. Tem uma para cada uma de vocês, certo? Pensando que nós vamos sentir sede durante essa hora e meia que nós vamos estar aqui. Isso é necessidade, isso é desejo ou é vontade? Necessidade. Obrigada, Espanha Fácil, por pensar na gente. E o último, a vontade. O desejo e a necessidade, eles são incontroláveis. E a vontade? A vontade é um sentimento. Você pode escolher. Vontade é voluntário. Uma palavra está totalmente ligada à outra. Guarda isso. Agora, eu queria pedir esse vídeo que vai passar agora, que eu recebi na semana passada, e alguns de vocês, que são meus amigos próximos, receberam também, porque eu mando, que fala sobre a saúde no futuro, a medicina no futuro. Pode passar, por favor. A pergunta é, qual que é o futuro da medicina e qual que é a medicina do futuro? Nossa, isso é muito filosófico que eu vou falar. Primeiro, eu sou um privilegiado porque eu recebo as informações mastigadas dos colegas do Brasil inteiro. Mas a medicina do século XXI, a medicina, se assim o quiserem, ela vai ficar muito no algoritmo diagnóstico. As cirurgias robóticas vão prevalecer. E a medicina do século XXI, baseado no que eu acredito, na percepção, na biologia de crença, com Bruce Lipton, que a gente vê que as pessoas têm uma... Por que, por exemplo, você tem o câncer de mama? Na Angelina Jolie, por exemplo. A Angelina Jolie, ela operou, mas 50% não tem. Qual a conclusão que você chega? Esse gene não é 100% determinante para gerar câncer. Por quê? Porque o cérebro da célula hoje não é o núcleo, é a membrana que recebe os sinais. Então, por isso que as tristezas... O Zateni falava, o que mata não é o colesterol, é a raiva, é a mágoa. Então, o que eu quero dizer, a medicina do século XXI vai tomar consciência que os pensamentos são muito importantes. Por isso que a disciplina de cardiologia, de oncologia, estão cada vez mais valorizando os hábitos. Então, fala hábito de nutrição, hábito de você fazer atividade física, só que algo maior do que isso. Se você está se cuidando, está fazendo atividade física, está se alimentando, você está com pensamentos positivos em relação à sua saúde. E pela física, pensamento é energia. E pela biologia de crença, tem o eixo neuroimunoendócrino, que determina substâncias que vão agir na membrana. Então, você vive aquilo que você percebe. Então, eu acredito que os grandes médicos do futuro vão ser aqueles que vão mudar a percepção do indivíduo. É isso aí, olha. Então, a gente hoje não está falando só de nutrição ou de atenção plena na alimentação, a gente está falando de saúde. E eu vou levantar 4 pontos aqui desse vídeo que eu quero que vocês também guardem aí na cabeça de vocês. Ele fala de percepção. Você vê aquilo que percebe.
Então, olha, o sentido da visão aí, tão importante para a gente, né? Que unido com a consciência, que ele fala também, né? Que vem dos nossos pensamentos, ele faz com que a gente possa ter uma outra visão das coisas. Ele fala de hábitos também, né? De hábitos saudáveis e de hábitos nutricionais e de hábitos de realizar atividades físicas, etc. e tal. E ele fala também de autocuidado. Então, guarda isso também. O estresse. Tem gente aqui que gosta de doce, carboidrato. Então, eu tenho uma notícia para contar para vocês. A alimentação no estresse, ela funciona por quê? Porque nós somos animais, né? Lá no nosso princípio. E sendo animais, a gente tem um mecanismo que é de defesa ou de fuga, né? Você tem a fuga. Quando você entende que você está numa situação de estresse, uma situação de ameaça, você precisa ter energia ou para correr ou para lutar. E aí você escolhe o que você vai fazer ali naquela hora. Quando você está sob o estresse e sob a ameaça, o seu corpo entende que você precisa dessa energia com rapidez. Então, o que transforma com rapidez o alimento que você está ingerindo em energia é açúcar e carboidrato. Então, assim, muito desse desejo por açúcar ou por carboidrato, várias vezes é por estresse, tá? Então, é por isso que é interessante a gente saber como é que a gente funciona e ter essa atenção plena, porque às vezes a gente só está estressado. E se a gente relaxar, a gente pode fazer essa alimentação plena. Se por um lado a gente tem alimentação por estresse, em que a gente não tem o limite, não tem a satisfação, ou busca até a satisfação para compensar algum tipo de coisa, quando você está relaxado, quando você não está estressado, é muito mais plena a experiência da alimentação. Todo mundo tem aí com vocês, pegou um saquinho com nuts ou com frutas? Chegou a hora, hein? E eu quero convidar vocês também para sentar na cadeira, deixar a coluna reta, os pés apoiados no chão, as mãos vão repousar sobre as suas pernas. E antes da gente fazer o exercício de atenção plena na alimentação, a gente vai preparar e ativar o nosso sistema de relaxamento para que a gente possa, então, experimentar o alimento. Eu convido vocês para fecharem os olhos. Inspire e deixa a sua cabeça cair para o lado direito. Estirando o pescoço. Expira aqui. Inspira novamente. Começa a girar a sua cabeça para trás. E quando o seu pescoço chegar do lado esquerdo, expire, deixa a cabeça cair lá na frente, fazendo um círculo. Quando a cabeça vier para o lado direito de novo, começa a inspiração. Gira a cabeça. E quando chegar no lado esquerdo, começa a expirar pelo nariz. A cabeça continua girando para o lado direito. E quando chegar no lado direito, de novo, inspira. Completa seu semicírculo. E quando chega do lado esquerdo, expira. Chegando do lado direito, inspire. Deixa a cabeça cair para frente agora. Vamos fazer o círculo do outro lado. Quando chegar no esquerdo, expira para trás, solta toda a tensão do pescoço, dos ombros. Chegando no direito, inspira e deixa a cabeça cair lá na frente. Expira no esquerdo, deixando a cabeça ir lá para trás. E a última vez, inspira na frente. Todo mundo preparado para experimentar? Pegue seus saquinhos, faz exatamente o que vocês estavam fazendo. Pega um e come. Simplesmente come.
Pessoal, depois que vocês engolirem esse pedaço que vocês acabaram de colocar na boca, espera um pouquinho que nós vamos começar a fazer todo mundo junto agora o exercício de atenção plena. Então agora vocês vão pegar outra coisa de dentro desse saquinho e não vou fazer nada por enquanto, só pegar. Então vamos lá. Vamos começar pelo tato, tá? Então eu quero que vocês sintam na ponta dos dedos aquilo que vocês pegaram. Sente as reentrâncias, as saliências, se a superfície é rugosa, se é lisa. Observa muito bem no seu tato. Eu quero pedir para vocês colocarem agora no centro da sua mão. Fechar a mão. E também a mesma coisa. Se precisar balançar para sentir a textura dentro do centro da mão, balança. Se não, só sente a textura dele no centro da sua mão. Vai passando com a ponta dos dedos. Qual a diferença do tato da ponta dos dedos para o centro da mão? Só observa. Agora fecha os olhos. Pega esse pedacinho dessa coisa que você tem na sua mão e leva no lábio. E sente o tato do lábio. Observa se acontece alguma coisa com vocês. Mas não coma. Se der vontade, não coma. Não coma que não está na hora ainda. Olha as 50 sombras, gente. Passa só no lábio também, a mesma coisa. Tem diferença na textura quando vocês pegaram na ponta da mão, quando vocês colocaram no centro da mão, e agora que vocês estão passando nos lábios? Agora vamos trabalhar a audição. Pega isso que vocês pegaram e leva no ouvido, brinca com ela e vê se tem algum barulhinho. Descobre, isso é uma coisa super importante da atenção plena, você ter curiosidade e você não julgar, você não se identificar com aquilo que você está observando. Agora vamos cheirar? Cheira. Tem cheiro? Não tem cheiro? O que acontece quando você cheira no teu corpo? O que ativa? Ativa alguma coisa? Não ativa? Agora nós vamos para o paladar, mas muita calma nessa hora. Vocês vão pegar o que vocês têm na mão e colocar na língua, sem morder. E deixar ela lá dentro. Fecha a boquinha. Não mordam. Não mordam, não mordam. Deixa na boca, passeia com ela na boca. Passeia com isso na boca e sente dentro da boca agora o tato. Dentro da boca a gente vai sentir todos os sentidos também. Ela vai enchendo de água, ela não vai enchendo de água. A sua boca vai enchendo de água, ela não vai enchendo de água. O que acontece? Observa o que acontece. Agora, morde. Uma vez. Uma vez. O que aconteceu? O sabor explodiu na boca? E esse sabor ativa o que em vocês? É uma memória? É prazer? Agora vocês podem continuar mastigando no seu tempo, lentamente, observando o que acontece no corpo de vocês, na mente de vocês, e engolir. Vocês têm aí com vocês, né, um papelzinho amarelinho, não tem? Então, pode.
Pode comer. Eu quero que vocês anotem nesse papelzinho amarelinho, com uma ou duas palavras, qual a diferença entre a experiência que vocês tiveram de comer a primeira fruta, a primeira nut que vocês escolheram, e essa segunda experiência. E ponham o nome de vocês, porque no final isso vai ser uma surpresa. Bom, gente, antes de eu finalizar, eu queria só voltar para aqueles pontos do vídeo que a gente começou fazendo essa palestra hoje, que são do Dr. Zubelos, né? E, na verdade, eu quero fazer um convite para vocês, que vocês tragam essa percepção fina que a gente acabou de experimentar aqui para o seu dia a dia, que vocês levem essa percepção para um nível de consciência, que isso se torne consciente na vida de vocês, que isso se torne um hábito. E, assim, esse, para mim, é o convite mais importante, porque em 21 dias, se a gente faz 5 minutinhos com qualquer coisa na vida da gente, isso se torna um hábito. Então, você pode fazer um exercício de atenção plena caminhando, você pode fazer um exercício de atenção plena tomando banho, só ativando os seus 5 sentidos, estando presente naquele momento. E, por último, sempre ter o autocuidado, né? Porque, na verdade, o autocuidado é amor próprio. Então, eu deixo esse recado para vocês. E, para terminar, finalizando, uma provocação com um outro verso daquela mesma música. Vocês têm fome de quê? E aí eu deixo a minha pergunta. Queria pedir para vocês juntarem as suas mãos no centro do peito. Inspira profundo e leva, então, a sua cabeça em direção às suas mãos, para que todas nós tenhamos sempre os melhores pensamentos, as melhores palavras e as melhores atitudes. Namastê. A luz que existe em mim saúda a luz que existe em vocês. Obrigada. Eu sou Mariana Froz, nutricionista. Já sou formada há já perdi as contas, acho que uns 14 anos, e desde que eu me formei eu atendo, dou palestra, faço curso, a gente faz um pouco de tudo. E eu queria lançar algumas perguntinhas para vocês, né? Que são sintomas que eu sempre faço nas minhas consultas, algumas das perguntas que eu faço, e eu queria que vocês se fizessem essas perguntas. A pessoa que acorda cansada, ela tem que ver não só a questão dos micronutrientes, né? Tem alguns nutrientes que são importantes aí, magnésio, zinco, mas tem também a questão do cortisol, né? O cortisol alterado altera isso tudo, né? Queda de cabelo, eu vejo muita gente indo comprar biotina, comprando colágeno, mas a gente não está indo na causa, investigando a causa do problema, né? Que eu sempre bato nessa tecla. Como é que está a sua tireoide? Como é que está, não é só os níveis de hormônios ali estarem dentro do ideal, né? Será que essa T4 está se transformando bem em T3? Será que essa queda de cabelo também pode ser pela ferritina tá baixa? E mais uma vez, não se liguem no valor de referência somente, tá? A ferritina, uma ferritina boa, acima de 40 aí, e os níveis de referência são abaixo disso. O seu corpo, ele não vai tirar ferro de coisas que ele está precisando para fazer cabelo, entendeu? Então, a gente tem que se ligar o tempo todo no nosso corpo. A unha fraca pode ser milhares de coisas, pode ser carência de proteína, zinco, colágeno também. Então, a gente tem que olhar e ver quando o corpo está precisando de micronutrientes. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu passei 47 dias agora em janeiro no Brasil, janeiro, fevereiro, porque minha mãe adoeceu, peguei o avião e fui correndo para lá, e quando eu cheguei aqui, a minha unha, acho que eu não tinha unha, a minha unha estava assim, espedaçando, e eu sabia, eu estava comendo mal, eu estava super estressada. Quando a gente está super estressada, a gente tem uma diminuição do zinco, porque a gente precisa usar muito zinco. E a primeira coisa que eu fiz é suplementar, né? Lógico que olhar a alimentação é muito importante, mas um primeiro momento, a suplementação, ela te ajuda a sair daquele estágio, daquela coisa horrorosa que tá, né? Arrumar um pouco a casa. Mas lembrando que a suplementação, ela tem que ser feita de maneira muito, muito individualizada e tem que estudar sobre o assunto. Se você não foi numa nutricionista, estude sobre o assunto, porque também não adianta comprar
a vitamina C lá de 1.000 miligramas. A vitamina C, gente, isso você vai estar jogando dinheiro pelo xixi, porque a vitamina C, você só usa uma parte dela, você só usa cerca aí de 150 miligramas aí, em cada espaço curto de tempo. Então, você não adianta comprar uma vitamina C de 1.000 miligramas se o seu corpo não vai absorver. Então, tem que comprar uma vitamina C certa, que ela seja de absorção lenta. Então, tem todos esses detalhes que são importantes, que eu vejo o pessoal comprando aí suplemento adoidado sem saber. E, enfim, candidíase de repetição. O que isso tem a ver? O intestino tem bactérias, né? E as bactérias boas, elas têm que estar em maior quantidade. E quando isso não acontece, você tem uma candidíase de repetição, você tem um suor com cheiro forte, né? Você tem o intestino preso, gases. Estou com o intestino preso, vou comer mais grãos. Aí, na hora que come grãos, aí sente aquele desconforto. É claro, suas bactérias aí estão todas alteradas. Vou tomar probiótico. Às vezes pode ser um tiro no pé o probiótico para determinadas pessoas. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Nosso corpo, ele dá sinais o tempo todo. Isso é só um pouquinho, né, dos sinais que eu estou falando, mas eu posso ter certeza que eu perguntar aí para vocês, vocês têm uma série de sintomas que você percebe no seu corpo, aí você procura um gastro, aí o gastro dá remédio disso, aí você procura outros especialistas, aí vai se entupindo de remédio quando você não está indo realmente na causa, você só está tapando ali o buraco com os sintomas, você está só tapando ali os sintomas, né? A síndrome do ovário policístico também, que é uma doença, né? É uma síndrome que ela pode ser muito bem tratada com a alimentação. Aí a gente vai no médico, aí o médico passa hormônio, passa pílula anticoncepcional e às vezes acaba piorando todo o que já está ruim, né? Então, gente, ir direto na causa, se olhar, estudar sobre o assunto, né? Porque também não basta ir só na nutricionista, estudar mesmo, ler, conhecer o nosso corpo, né? E tudo começa no intestino. A gente sabe que a gente tem uma produção imensa de serotonina no intestino, né? Então, esse intestino, ele precisa ser bem cuidado. E como é que a gente cuida dele? Comendo bem. Né? Esse intestino, ele precisa produzir serotonina de uma maneira otimizada. O termo enfesado, né, vem muito daí, né? A pessoa que está com o intestino preso, ela está enfesada e porque ela não está com uma produção boa de serotonina, fica mal-humorada. Quem aí tem prisão de ventre sabe que é isso mesmo que acontece. Quando a gente não vai ao banheiro, o nosso humor muda, né? Porque no intestino, a gente absorve, né? Tem um filtro também e a produção de serotonina que eu falei. E aqui, o intestino saudável, né, que ele está bem juntinho, e aqui um intestino mais inflamado, digamos assim. Então, ele fica com espaço muito grande e acaba entrando o que não tem que entrar. E o seu corpo, ele vai entender isso como se fosse um ataque. E aí, aumenta a inflamação no seu corpo, né? Então, a gente precisa cuidar desse intestino e cuidar do intestino, mais uma vez, comendo bem, também olhando para os produtos que a gente consome na pele, maquiagem. Maquiagem é cheia de... Não estou falando para ninguém se maquiar, não, tá? Mas maquiagem é cheia de metais pesados, a gente precisa também olhar para isso. Né? Se você usa diariamente, optar por marcas, que hoje em dia tem um monte de marca no mercado. Então, tudo isso a gente tem que pensar. A pele absorve muito, não é só aqui, não é só que a gente come a pele, a nossa pele ela tem uma absorção muito alta. E a gente tem nossos produtos de beleza, hidratantes, à base de petróleo, né? E até saiu um estudo recente falando sobre autismo, e as crianças autistas, elas pioram o quadro quando consome esse tipo de produto, com mais derivados do petróleo, com corante. Então, a gente tem que saber olhar também para isso, saber ler os ingredientes, olhar ali a parte de ingredientes, você vê aquela lista enorme de coisas, você pode fugir, porque boa coisa não é. E é isso que acontece, né? Quando a gente olha um hidratante e ingredientes, a gente vê lá umas 50 coisas que tem ali. Aí eu pergunto, vocês olham o cocô de vocês? É super importante a gente olhar, gente. Pode parecer nojento para algumas pessoas, mas não tem nada de nojento. É o nosso corpo
e a gente olhar como é que está o seu intestino. O ideal é aquele formato ali de banana, né? E sem sujar vaso também. Se está sujando vaso, também já não está legal. Ele tem que ser um cocô mais sequinho, com formato de banana, sem ser espedaçado, sem ser diarreico. Se você tem algum desses sintomas, alguma coisa aí não está indo bem, né? Sensibilidade alimentar, né, que é muito, muito, muito comum. Mariana, mas qual exame? As pessoas gostam de saber exame para fazer. A gente não precisa fazer exame nenhum, gente. É só fazer uma dieta de exclusão, né, durante um tempo, acompanhado também para não tirar tudo, um de cada vez, e avaliar. Se você ficou melhor com a retirada daquele alimento, pode ser que você tenha uma sensibilidade alimentar. Mariana, tirei durante um tempo, quando eu voltei, veio com tudo, eu acho que eu criei uma alergia. Ninguém cria alergia, gente. Aquele alimento ele já estava causando sintomas no seu corpo, só que você estava tão mal que você nem percebeu, que era tanta coisa ali, quando você tirou, você ficou super bem, quando você reintroduziu, passou muito mal, porque veio tudo de uma vez e o seu corpo já não estava mais acostumado. E a hipersensibilidade alimentar, ela pode melhorar também melhorando o intestino. O seu intestino ele vai começar a tolerar mais alimentos que você talvez seja sensível, se você cuidar dele, né? E num primeiro momento você precisa retirar alguns alimentos, sim, que são importantes, né, para tratar, e depois reintroduzir e ver como o seu corpo reage. Se reagir muito ruim, eu sugiro, né, você vai ter que botar na balança. O que você prefere, né? Ficar sempre sem energia e tal, ou ficar mais feliz, mais contente, sem aquele alimento, né? Eu sei que é difícil muitas vezes, mas hoje em dia a gente já tem tudo, né? Alimentos sem glúten. Acho que leite ainda é mais difícil que sem glúten, né? Viver sem leite, quem tem sensibilidade a leite. Não sei, eu acho, porque as preparações de brigadeiro, né? Você parar para pensar, agora farinha, a gente acha um monte no mercado de farinha sem glúten, né? Não gosto dessas diquinhas não, porque eu acho que isso é muito individual. Acho que se você tem intestino preso, a gente tem que avaliar, mas se melhorar com isso, ótimo, não era nada muito grave, então, né? Digamos assim, não era nada muito elaborado. Beber um copo de água quando acordar, né, ajuda aí nos movimentos que a gente chama de movimentos peristálticos, que ajuda a levar as fezes, né, para onde ela tem que ir. Inclui fruta, né, as pessoas agora passaram a ter um medo de fruta, low carb, não pode comer fruta. Gente, low carb não é no carb. Low carb você pode comer de 50, 100, e tem estudos que falam 120 gramas de carboidrato ao dia. Então fica todo mundo cortando carboidrato, depois fica todo mundo louca, compulsiva, que quando vê um bolo, ai meu Deus do céu, eu quero bolo. Se tá 3 dias sem comer carboidrato, vai ficando louca. Gente, eu não aguento fazer dieta sem carboidrato, eu não sei se alguém aguenta, mas a gente fica subindo pelas paredes. Não cortem carboidrato, vocês podem diminuir pão, essas coisas que tem que diminuir, farinha. Agora, fruta, não é para comer, né, 6 frutas ao dia, mas comer 2 frutas ao dia, morango. Ninguém engorda por causa que tá comendo morango, porque tá comendo morango ou banana, ou porque tá comendo cenoura. O pessoal com medo de cenoura. Eu falei, gente, quem engordou pela cenoura? Ninguém engorda por cenoura. A não ser que seja um bolo de cenoura aí que tá comendo diariamente, né? Abóbora também, ai, tem carboidrato. Gente, não é no carb, é low carb, né? E uma dica super legal, assim, que eu dou, é apoiar os pés quando estiver sentado no vaso. Pega o lixinho do banheiro e apoia. Olha só a diferença que faz. A posição sentado, fisiologicamente, é muito ruim. E isso ajuda muito, tanto é que as crianças, os bebês, quando estão sendo desfraldados, às vezes é difícil eles sentarem ali, né, para fazer o cocô. Eles preferem ir para um cantinho e abaixar, né, porque esse é o movimento que seria o ideal, né, na verdade. E até esse movimento, para quem tem vontade de ir ao banheiro e não consegue ficar um pouco nessa posição, antes de parece, né, quem olha assim de longe, fala, meu Deus, quem está fazendo essa louca? Mas ali no momento seu em casa, vai lá, abaixa um pouquinho, isso ajuda muito, tá? E pelo menos 30 minutos de atividade física ao dia também ajuda aí nos movimentos que eu falei, que são os movimentos peristálticos, que ajudam aí o intestino a trabalhar, né? Na prática, como é que eu posso fazer isso, Mariana? Você vê que eu não mandei tirar nada, só botar, né? Porque a gente fala muito em tirar. Eu acho que tem que colocar. E depois você pensa em tirar, porque você tem que se sentir saciado. Porque se você começa a tirar uma alimentação e começa a tirar, cortar tudo, você entra naquele nível do desespero. Então começa a colocar, sabe? Coloca mais verduras e legumes no almoço e no jantar. Inclui a fruta no café da manhã, né? Ou colocar alimentos de verdade. Ah, Mariana, mas o que é alimento de verdade? É alimento minimamente processado, né? Alimentos, peixe, carne, frutas, legumes, verduras, raízes. Evitar pão muito industrializado. Enfim, biscoito, farináceos, né?
isso vai diminuir a inflamação também do seu corpo, né? E evitar alimentos alergênicos, né? E como é que eu sei? A gente tem que avaliar individualmente. Não dá para dizer que glúten faz mal para todo mundo, faz para boa parte. Ele acaba sendo maléfico, que a gente acaba consumindo muita quantidade. O nosso corpo é uma molécula mais difícil da gente digerir também, então a gente acaba que o nosso corpo entende aquilo como um agressor, e por isso tanta gente tem reação, né, ao glúten também. E a mesma coisa a proteína do leite, né? Por isso tantos bebês também têm a alergia, uma sensibilidade à proteína do leite, né? Incluir gordura de boa qualidade. E também um erro muito grande, né? Quando faz a dieta low carb. Mais uma vez, é achar que gordura é a vantagem. Vai lá no bacon, né? Naquelas das piores gorduras. E gordura não é a vontade também, tá, gente? Mesmo que seja uma gordura mais saudável, e principalmente gordura de bacon, né? Que, né? Dieta da proteína, né? Incluir fruta, individualizar a alimentação, prestar atenção para a possível sensibilidade alimentar, mais uma vez, né? E esses alimentos aí são os que mais causam alergia, mas pode ser outros? Pode também. Mas glúten, leite, oleaginosas, que a gente estava comendo aqui, são alimentos saudáveis também, tá, gente? Que podem causar sensibilidade alimentar. O milho, por exemplo, amendoim também é um ovo, tá? Ovo, quem tem sensibilidade a ovo tem muita dermatite, por exemplo. Tem alguns alimentos que você já associa alguns sintomas, né, que são mais fáceis, mas, por exemplo, meu filho tem a pele, tem muita dermatite, mas ele não tem a ovo, ele tem a leite, né? Então, o leite pega mais também a parte respiratória. As crianças com otite de repetição, doença respiratória frequente, né? Foi o caso do meu filho, ele, né, entrou para creche, antes de entrar para creche, ele vivia doente, bronquiolite, otite, todo mês tinha otite. E aí eu fiz ele só melhorou quando eu fiz a retirada, realmente, eu falei, vou fazer, e eu fiz a retirada, porque na creche você tem que ir até o médico, né, para pegar um relatório do médico, o médico pedir para tirar a dieta da criança na creche não é tão fácil. Na escola, eu acabei conseguindo ir numa médica que me deu total apoio, e a gente conseguiu tirar totalmente o leite, e ele vai fazer 1 ano na escola agora, e ele não ficou doente. Ele teve no comecinho, para não falar que não ficou doente, um vírus que é do mão, pé e boca, mas não teve febre, nem nada, assim, teve gripezinha e tal, mas nada de febre, e era uma criança que ficava cada 15 dias com alguma doença respiratória. Então, por isso que eu digo que tem que se avaliar. Todas as crianças que têm doença respiratória vão ter acessibilidade ao leite? Não. Tá, mas tem que ser avaliado. O corpo nutrido, ele irá funcionar de maneira adequada, né? Então, o excesso de inflamações, né, e a carência de micronutrientes prejudicam também o emagrecimento. Como assim, Mariana? Até para quebrar ali a gordura, você precisa de nutrientes, você precisa de energia. Agora, se o seu corpo está carente de micronutrientes, ele não vai usar para quebrar a gordura, gente. Ele vai usar para outras coisas, para bater seu coração, né, para outras funções que são fundamentais, não para quebrar gordura. Então, por isso que não é só, para emagrecer, não é só cortar calorias, comer menos. Tem uma série de estratégias que a gente precisa usar, que às vezes a gente precisa lançar mão aí de alguns suplementos importantes para também quebrar a gordura. E uma boa estratégia nutricional, ela é vista de maneira individual, é fundamental, né? Bingo da estratégia errada. Cortar tudo que gosta, como eu falei, dieta super restritiva, né? De segunda a sexta, fim de semana, começa sexta-noite, é uma coisa assim desenfreada, né? E acontece muito, quem faz dieta restrita é isso, gente. Aí chega fim de semana, gente, o corpo ele não sabe que é sábado, que é domingo, que é segunda, que é terça, né? Então, assim, quando tiver com muita vontade de comer alguma coisa, come, sabe? Não precisa, né? O problema é ter vontade toda hora, aí tem alguma coisa errada. Mas te garanto, se você começar a comer de maneira mais nutritiva, o seu corpo ele vai pedir menos essas outras coisas, entendeu? Comer as emoções, né? Passar fome, ter medo das frutas, fazer jejum mal orientado também. Jejum, gente, pode ser um tiro no pé para quem... Eu sou super a favor de jejum, tá? Mas pode ser um tiro no pé, a favor não, porque isso não é time de futebol, mas eu passo jejum para as pessoas, enfim, quando eu vejo que vem ali numa boa hora, quando a gente avalia. Mas o jejum pode ser um tiro no pé também para desencadear aí algumas compulsões alimentares. Dieta low carb, achar que é gordura à vontade e comer tudo que tem direito no final de semana. Fake news, né? Emagrecer
fechar a boca. Não é bem assim, né, gente? É muito mais difícil. É até um pouco injusto a gente falar isso, né? A pessoa está ali lutando com peso, aí você fala, é só fechar a boca. Não, gente, não é isso. Não é sobre isso, né? Não fala... É muito injusto com as pessoas, né? Não tem força de vontade. É muito mais do que isso, né? Você sente fome o dia todo, uma vontade grande de doce no final do dia? Quem sente aí fome, vontade de doce assim no final do dia, principalmente? A gente, no final do dia, a gente tem a queda da serotonina, que dá essa sensação de bem-estar e tal, mas isso acontece porque vai chegando na parte da noite e, teoricamente, é para a gente já desligar um pouquinho e dormir. E algumas estratégias, né, às vezes a gente pode adotar aí para diminuir essa vontade. A banana, por exemplo, banana com aveia pode ser bem-vinda aí para quem tem essa vontade louca. Às vezes botar um chocolatinho amargo também derretido ali na banana também pode ser uma boa estratégia. Agora eu queria falar uma coisa super importante, o consumo de proteína, tá? Não vou entrar em pode ser vegetariano também, se bem orientado, mas aqui eu não vou falar para os vegetarianos, tá? É o consumo de proteína. Por quê? O que eu mais vejo em consultório, não porque agora a gente não atende mais consultório, a gente atende online, principalmente as mulheres, como elas não consomem proteína de maneira adequada. E o que isso acontece? A ferritina está baixa, o consumo de proteína está baixo. Então, aí vem as consequências. Quando eu consumo pouca proteína, eu tenho vontade de comer doce o tempo todo, porque eu nunca estou satisfeito. A proteína, ela ajuda a dar saciedade. E tem um estudo muito legal que fala que um café da manhã mais proteico, você diminui essa vontade de comer doce no final do dia, principalmente. E também as mulheres vegetarianas, né, que às vezes eu atendo em consultório, como que não consome proteína quase que nenhuma, mesmo as proteínas vegetais, sabe? Então isso também tem que ser muito bem orientado para não acabar indo, porque aí vai para um lado da massa, se não for bem orientado, se ela não estudar, acho que tem que estudar, quer ser vegetariano, é ótimo, é maravilhoso, mas estuda sobre o assunto para não acabar detonando com a saúde, né? Calculando. Peso ideal, vamos ver, uma pessoa de 70 quilos tem que consumir em média vezes 1,5, aí que é uma média, não estou falando de atleta, de ponta, super conservadora, 1,5 por quilo de peso de proteína. Então, aí uma pessoa tem que consumir 105 gramas de proteína, tá, gente? Não é 105 gramas de frango, né? De proteína. Vamos ver quanto é que cada alimento tem de proteína. Fontes proteicas, né? Então, por exemplo, um ovo, tá? Tem 6,5 de proteína. Pouquinha coisa, né? Frango, 100 gramas de frango tem 25 gramas. 100 de carne tem 21. Peixe, 23. Tofu. Tofu é uma boa fonte, mas assim, são 100 gramas, tá? 9,5. Proteína, 22 gramas. Gente, a proteína também, saibam comprar, porque tem muita proteína horrível. Aqui, principalmente, é difícil achar uma proteína boa, porque é cheio de aditivo, é com maltodestrina, que é um conservante horroroso, é com, enfim, adoçantes que não fazem bem, que isso tudo piora a sua saúde intestinal. Faz 3 ovinhos aí de manhã, o tofu, tem outras fontes também, tá, gente? Iogurte, queijos, né? Iogurte sempre integral, natural. Iogurte, não é iogurte com sabor. Pode ser o grego. O grego tem grego, mas o grego natural, sabe? Sem ser adoçado. Aí mistura. Você quer misturar com alguma coisa? Sabe o que é legal? Tem uma geleia da Queensberry, que é 100% fruta. Mas assim, toma cuidado que também, né, 100% fruta, mas assim, bota uma colherzinha de café ali no iogurte e vai trabalhando um pouquinho para aceitação, porque a gente está tão acostumado com paladar doce, e mistura, fica gostoso. Eu também não tomo puro. O mel também pode ser bem-vindo, se usado de maneira correta, adequada. E agora o cardápio da família, né? Independente do objetivo, não sei se vocês, né, conseguiram chegar a essa conclusão, o cardápio vai ser o mesmo para todo mundo, gente, porque assim, a pessoa que quer ganhar massa muscular e come um pouquinho mais de proteína, ela pode comer mais proteína, mas, né, dentro dali do que ela tem, ela pode fazer o cardápio dela mais proteico. O bebezinho também é para comer a mesma comida da família, porque supõe-se, né, que você ali está comendo, fazendo uma comida para o dia a dia, uma comida saudável, né? Então, assim, não muda o objetivo, né? A criança também, ela não tem que... ela pode ter o poder de escolha dentro daquilo que você tem em casa, ela não pode ter comida especial para ela, porque assim você não está construindo bons hábitos também, né? Que vem ali desde bebê. Mas tá, meu filho já cresceu, é ruim para comer, o que eu faço, Mariana? Tem que fazer educação nutricional, todo dia um pouquinho, não é forçar, não é comida como moeda de troca, assim as crianças não aprendem, gente.
Educação, educar, né, dá trabalho, gente, é todo dia, é chato, é exaustivo, até para quem tem crianças que comem bem, como meus filhos comem super bem, mas assim, é chato, meu filho todo dia quer pedir, ai mamãe, quero comprar Oreo, quero comprar isso, quero comprar cereal, quero comprar, todo dia ele me pede, e eu tenho um filho de 8 anos que é super insistente, né, então o outro já é mais de boa, mas é ali o não o tempo todo, não, filho, vamos comer no fim de semana, a mamãe libera alguma coisa, mas dia de semana tem que comer o que tem na casa, né? E se planejar, gente, porque você não se planejar é a pior coisa. É um tiro no pé, porque aí pede comida, aí faz qualquer coisa que tem, você vai catando coisa ali em cima da hora. Então, o que eu aconselho? Tira um dia da semana, não é para ficar na cozinha o tempo todo, tira um dia da semana, todo mundo já rindo, acaba acontecendo muito, né? Tira um dia da semana e escreve o que você vai fazer, vou ensinar vocês a fazerem, escreve o cardápiozinho de vocês e já para a semana toda, congela, isso é a melhor coisa que você tem comida para a semana toda, chega cansada do trabalho, cozinhar ninguém quer, nem eu, então assim, congela. Aí eu botei aí os grupos alimentares, como é que eu vou montar esse cardápio, Mariana? Você tem um grupo dos carboidratos, né? Que aí você tem o arroz, a batata, mandioca, batata doce, inhame, até porque quem tem filho, gente, não pode deixar de comer essas coisas. Se vocês querem comer, não comer carboidrato também, mas os filhos de vocês não podem deixar, não podem fazer dieta low carb, nem nada disso. Então, carboidrato sempre tem que ter, e para quem está malhando, quer ganhar massa muscular, também não pode deixar de comer carboidrato. E nem quem quer emagrecer, mas tudo bem. Hortaliças e legumes, né? Então, sempre faz cozinha brócolis, vamos lá, couve, na semana você não precisa fazer um dia, cada coisa diferente. Otimiza, faz, sei lá, brócolis, vagem e couve, e abóbora e repolho, sei lá, faz 4 diferentes. Leguminosas. As leguminosas também, gente, é um saco, porque, né, a gente acaba dando um pouquinho mais de trabalho, sempre deixar de molho. O que eu faço na minha casa é uma leguminosa por semana. Quando eu tinha bebê, era tipo 2 por semana, mas eu não tenho muito espaço na geladeira, então eu cozinho uma, feijão, eles acabam não consumindo todos os dias e tá tudo bem também, tá? E a lentilha, que a gente tem lentilhas maravilhosas aqui também, e quando você deixa de molho, 12 horas de molho, você cozinha super fácil, não precisa de panela de pressão. E congela, deixa sempre um potinho congelado na geladeira, no congelador. E a proteína, frango, carne, peixe, fígado, ovo, vegetariano, olhar os outros grãos, as leguminosas, né? E, gente, as leguminosas, elas precisam muito serem hidratadas, deixadas ali de molho, porque até para absorção, tá? De micronutrientes, que você acaba não absorvendo de maneira adequada, e além de descompensar tudo, né? Tipo, quem tem sensibilidade. Para mim, o feijão, para eu não ter gases, o feijão tem que ficar 48 horas. Trocando a água, se tiver muito calor, deixar dentro da geladeira. É o saco que acaba ocupando um espaço. Mas cada um é cada um. Então, assim, lá em casa funciona com 48 horas de molho. Já a lentilha, não. Aí eu botei um exemplozinho, assim, de cardápio. Você vê que é um cardápio... Aí eu variei um pouco mais, mas você pode... Aí, feijão tem lentilha que eu botei, mas você pode fazer uma vez por semana a leguminosa. O carboidrato, um dia eu usei arroz, batata, macarrão, cuscuz, gente. Cuscuz é uma que tem no Carrefour 1, que é bio, que é super fácil de fazer. Ele me quebra um galho. Eu sempre tenho cuscuz e ovo em casa, porque sempre me quebra um galho. E uma outra coisa que quebra um galho, assim, enorme, A Hora Mais, e tem outros mercados também, tem... legumes que já vêm misturadinhos, mas tem que tomar cuidado, tá, gente? Porque tem alguns que eu comprei, meu marido foi comprar outro dia, que quando eu olhei assim, os ingredientes, eu quis vontade de matar, porque era horrível, tinha maltodestrina, tinha um monte de coisa ali que não era legal. Agora tem outros, a maioria tem só legumes, então dá para comer, sempre tenho em casa, porque é só botar ali na panela, praticamente esquentar, bota com um pouquinho de azeite na panela de tefal, fica uma delícia. Vem uma misturinha, brócolis também pode comprar congelado. Lógico, fresco é sempre muito melhor, mas a gente não tem ajuda, né? Então a gente precisa otimizar também algumas coisas, né? Senão a gente fica também escrava ali da comida, está sempre preparando alguma coisa. E eu sei que às vezes falta um pouquinho de criatividade sair, né? E hoje em dia tem tanto Instagram, de tanta receitinha legal. E também o básico, gente. Às vezes a gente não precisa fazer muita coisa também, porque a gente quer fazer umas coisas muito elaboradas também. Aí fica saco cheio, porque aí fica muito tempo na cozinha.
Então vai para o básico também, sabe? A proteína, o carboidrato, né? Faz o salmãozinho aí lá no forno rapidinho, dá para fazer no mesmo dia. A carne feita na pressão, às vezes também porque a carne daqui é mais dura. O franguinho também na pressão é ótimo. O frango na pressão faz ali na pressão e depois só sacudir ele, já sai desfiado. Aí bota ali uns temperinhos, enfim. Usar a imaginação. Esses legumezinhos aí foram que eu comprei na Hora Mágica. Esse vem com cogumelo. É uma delícia. Cogumelo não é fonte de proteína, tá, gente? Às vezes o pessoal tá, né, vegetariano. Não, tô comendo cogumelo como fonte de proteína. Não é. Tá? Tem baixíssima proteína. Mas é um alimento maravilhoso. E aí eu faço ele na panela. Às vezes eu misturo aí o frango, já boto o frango. Essa cenourinha daí eu acho ótima, porque as crianças também adoram. Eu boto no forno, corto em palitinho, boto no forno e boto um monte de temperinhos que eu tenho em casa, vou jogando ali e fica um tempinho no forno e ela fica uma delícia. Eu não gosto de cenoura, mas assim eu como, né? Então assim, também eu não gosto disso. Então procurar um jeito que você come. Legume não é para ser só no vapor. O legume você pode botar o brócolis ali, levar no alho, no azeite, fazer um brócolis gratinado, usar a imaginação. Senão a gente também fica aquela comida saudável, parece que é comida só ao vapor, tudo ao vapor, sem gordura. Não, é para ter sabor, é para ter prazer comendo. E aí eu botei assim como montar um pratinho, que eu achei essa foto aí da Petrobras, que eu achei interessante, que é assim que deve ser mais ou menos. Aí você vê que metade do prato é de legumes e verduras, né, gente? A proteína acho que poderia ser um pouquinho maior, né, visto que a gente acabou de ver a tabela da quantidade que a gente precisa, né? Mas lembrando que aquilo é 70 quilos, tá? A maioria das mulheres aqui, o peso ideal é menos de 70 quilos, né? Então, o peso ideal, não é o peso que está, tá? Então, o cálculo vai ser em cima do peso ideal. Feijão e o carboidrato, você vê que ele ocupa uma parte tão pequenininha dos carboidratos. Agora é começar a cuidar da sua família, né? De você primeiro e da sua família, né? A gente é tanta coisa para falar, né? A gente fica assim, sempre com gostinho de quero mais. Não, vou te falar que eu acho que está mais do lado da crença. Não que o limão não tenha suas propriedades, sua vitamina C, mas não é garantia de nada. E tem que tomar cuidado que o limão é altamente ácido para dente, tá? Para tirar esmalte. Então, tomar no canudinho. Mas, assim, super bem-vindo o limão. Ele é rico em vitamina C e outras propriedades. Pode continuar tomando, não vejo problema nenhum. Mas ele não faz milagre, como nenhum alimento isoladamente ele vai ter esse poder, né? Mas pode continuar tomando. E a água também. Água sim, ó. Limão também pode. Eu queria complementar, porque, assim, dentro da medicina Ayurveda tem uma propriedade, que eu não sei se faz sentido isso para você, mas foi o que eu aprendi na Ayurveda, que é uma das matérias que a gente estuda quando está estudando para ser instrutor de yoga, é que ele alcaliniza o corpo. Ele não alcaliniza o corpo. E um meio alcalino, ele faz com que as bactérias que nem o vinagre, não se reproduzam com tanta rapidez quanto num meio ácido. Não sei se faz sentido, mas... Sim, faz. Mas lembrando assim que não adiantaria também se ela tivesse uma alimentação super ruim ao longo do dia, né? Que ela desinflama, mas ela acaba inflamando, então assim a conta não iria fechar. Então é o conjunto mais do que uma coisa isoladamente, mas sim, tem sentido. Faz total sentido, né? Porque a digestão ela começa na boca, então o alimento mais mastigado ele vai estar mais pré-digerido, né? Com as substâncias que acabam tendo que serem ativadas ali também na boca, a digestão, a saciedade, né? Também tudo começa aqui na boca. Então faz sentido completamente, até para absorção no seu intestino, a comida mais mastigadinha. É difícil a gente avaliar assim, né? A gente tem que avaliar individualmente e com certeza uma hora a conta vai chegar, tá? Então pode ser agora que seu corpo esteja reagindo bem, eu não sei quanto que ele está reagindo bem, porque você está tentando perder peso, desculpa. Então talvez ele não esteja reagindo tão bem assim, porque você não está no peso, né, que você gostaria de estar, enfim. Então tem que ser avaliado. O que eu digo é sempre que uma hora a conta chega, né? Para uns chega mais cedo, para outros um pouco mais tarde, mas chega. Isso é muito individualizado, tá? Eu gosto muito, falando em queijo sem aditivos também, mais uma vez, né? A gente olhar o que a gente está comendo. O queijo curado, ele já tem ali um pouco da proteína digerida, então talvez para quem tem um pouquinho mais de sensibilidade ao leite, talvez ele esteja um pouco melhor, né? Mas tem que ser avaliado, né? Porque também tem que ver a gordura. Queijo não é à vontade. Tem a gordura, né? Que é uma gordura aí
bem presente, enfim, então tem que ser avaliado de maneira individual, mas o queijo é uma ótima fonte proteica. A gente tem o queijo de Burgos também, que eu gosto, né? Eu não gosto muito de queijo muito com sabor, então eu gosto. E gosto do queijo curado, gosto do queijo mussarela, mas vai depender individualmente, né? De cada um. Tá, na verdade não é só, lógico que tem um fator emocional, mas tem muita questão fisiológica também. As bactérias ruins, vamos dizer assim, da Cândida, por exemplo, que estão no intestino, elas se alimentam de quê? De carboidrato, então, de açúcar. Então, assim, você sente muita vontade de comer doce, talvez você esteja com desequilíbrio ali nas suas bactérias intestinais. E ruim é que você fica alimentando essas bactérias e acaba tendo uma candidíase de repetição, ou não tem candidíase de repetição, tem outros sintomas. E sim, carência de magnésio, zinco, né, triptofano, enfim, tem sim a ver com a vontade de comer, sim, de coisas específicas, talvez porque o seu corpo esteja carente de determinado alimento. Pode ser sim, tá? Não dá para generalizar, mas dá para falar que pode ser, né? Precisa avaliar cada caso, mas sim, se você tem vontade de comer doce toda hora, muito provavelmente temos que entrar com alguns nutrientes, algumas vitaminas e minerais, algumas estratégias para diminuir essa vontade de doce, para você sair desse ciclo vicioso, né? De sair dessa bola de neve. E, mais uma vez, a melhor estratégia não é cortar totalmente. Né? Então, assim, por isso que eu falo que frutas são bem-vindas, né? Alguns docinhos mais que a gente consegue ali fazer umas receitinhas mais saudáveis também são bem-vindas. E quando pintar aquela vontade louca, come e mata a vontade e já é. Você falando aí, eu lembrei rapidinho, tá, de uma paciente minha que foi tão, assim, gostoso de atendê-la, porque a gente teve resultados, assim, tão nítidos, assim, né, logo na segunda consulta, no retorno dela, a gente mudou a alimentação e eu fiz uma suplementação para ela, alguns micronutrientes são super importantes aí na menopausa, e ela, que estava assim, cheia de sintomas da menopausa, na segunda consulta ela já não tinha, né, então, isso, o que foi, né, a alimentação. A gente colocou mais nutriente na alimentação e mais nutriente também suplementando, porque às vezes não tem jeito, né? A demanda aumenta e a questão da proteína a gente não consegue, os micronutrientes também, muitas vezes a gente não consegue. Então, todo um contexto, né? Alimentos anti-inflamatórios, ômega 3, tem vários suplementos importantes e alimentos importantes, né? Alimentos ricos em flavonoides, as frutas vermelhas, legumes verdes escuros, ricos em magnésio. Então, sim, é super importante, tem um papel fundamental na menopausa e acho que qualquer doença, nutrição, sou suspeito para falar, tem um papel fundamental. A mensagem chegar, né, para o cérebro. Exato, né? Porque assim, tem um gap, né, entre o que você está pondo para dentro e o teu cérebro entender que já deu, que tá bom. Então, eu acho que sim, se você tem tanta vontade de comer chocolate, coma chocolate, mas use a atenção plena para comer o chocolate. Tá? Isso vai depender, mais uma vez, é individualizado. A gente não, o jejum intermitente ele pode ser ótimo para um, pode ser horrível para outra pessoa. Já peguei gente que foi um gatilho aí para compulsão alimentar. Né? E talvez uma pessoa que esteja super desnutrida, se fazer jejum intermitente, passar horas e muitas horas sem comer, talvez pode não ser boa coisa, né? Enfim, avaliar, e não é a solução para tudo, mas também pode ser a solução para muitos, e a dieta ideal é aquela que você faz, é aquela que você consegue fazer, é aquela que é possível para você, porque também não adianta, né, a pessoa que é viciada em Coca-Cola. Eu tive uma paciente que era viciada em Coca-Cola, na dieta dela tinha uma ou duas latinhas pequenininhas de Coca-Cola. Quem olhasse aquilo, nossa, a nutricionista botando Coca-Cola, porque a pessoa que tomava, sei lá, ela não tomava água, era só Coca-Cola, você botar uma latinha, né, é o que vai funcionar para ela, e funcionou. Ela perdeu, né, peso e conseguiu seguir tomando a Coca-Cola dela. É o ideal? Não é. Mas é o que ela consegue fazer. Então, mais uma vez, é aquilo que você consegue fazer, que não seja nada muito louco, né? De privação, enfim.
quer chegar? O primeiro passo sempre exige mais coragem. Então, vamos juntos? Na Faculdade Unigran EAD, você estuda onde e quando quiser, com ensino de excelência e plataforma de estudo própria. Com a Unigran EAD, você decide seu futuro. O momento é seu.